Isaías 43, versículo 1 e 2. Quem achou, diga amém. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Chama de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, faça sua obra em nossas vidas, aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor queira, porque o Senhor é soberano. Estamos aqui somente como um vaso nas tuas mãos. Abre a porta da palavra. Fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Alex. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Amados, nesse texto que ora acabamos de ler, o profeta Isaías, Deus falando por intermédio do profeta, eu vejo Deus expressando um cuidado muito grande com o povo de Israel. Eu vejo Deus prometendo a esse povo uma proteção total a este povo. Sabemos que Deus escolheu esse povo, elegeu esse povo. Deus separou esse povo diferente de todos os povos da terra, com costumes diferentes, com regras diferentes, um povo totalmente diferente de todos. Deus separou eles. Amados, Deus fez uma promessa a Abraão, que de Abraão seria uma grande nação, que seriam benditas todas as famílias da terra. Deus, quando falava assim com Abraão, Deus já estava falando a mesma coisa que ele falou pela primeira vez lá, profetizando, o próprio Deus profetizando acerca dessa promessa, quando ele falou no jardim, depois que o homem caiu, que da semente da mulher nasceria um varão, que pisaria na cabeça da serpente, essa desferiria o calcanhar, mas ele desferiria a cabeça. Estava falando de Jesus. Quando Deus fala com Abraão que da semente dele seria benditas todas a família da terra, que seria uma grande nação, Deus está falando de um povo que ele separaria, que ele cuidaria. Esse povo é o povo de Israel, do qual veio a descendência de Davi, a tribo de Judá, aonde veio Jesus Cristo. Esse povo é um povo que tem muitas promessas e Deus habita no meio desse povo. Queridos, sabemos que esse povo desobedeceu por muitas vezes. E todas as vezes que eles desobedeceram, eles pagaram o preço pela sua desobediência. Nós vemos a história de Israel em altos e baixos. Uma hora eles estão bem, outra hora eles estão lá embaixo. Mas Deus nunca desamparando, Deus nunca abandonando, Deus sempre acreditando em cumprir a sua própria promessa, qual ele não pode mentir. Mas nessa época aqui, Deus está prometendo ao povo cuidado e proteção total. Ele diz que Ele é o Deus do povo, que Ele criou Jacó, que formou, e diz para que o povo não venha temer, porque Ele remiu e chamou o povo pelo nome. Amados, mas eu quero pregar baseado no versículo 2, quando Ele promete, dizendo: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Olha que promessa incrível Deus faz ao seu povo, e tudo que está escrito na Bíblia é verdade, porque é a palavra de Deus. Deus disse: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Deus já sabia que o povo passaria pelas águas, meus amados irmãos. Sabemos que esse povo, ele foi para o Egito. E quando eles entraram no Egito, eles entraram honrados, a convite. José era governador e trouxe a sua família, eram 70 pessoas. Os anos se passaram, esse povo cresceu muito, esse povo foi abençoado. Mas o faraó da época de José morreu, assumiu um outro faraó, já não temia ao Deus de José, escravizou o povo, ficou com medo porque o povo crescia muito, lançou uma lei, mandou matar todos os meninos que nasciam dos judeus, e esse povo crescia, e botou esse povo para construir as cidades do Egito. Esse povo trabalhava por comida, era oprimido, e esse povo agora viveu numa época pagã, onde adorava-se vários deuses, mas esse povo tinha princípios
princípios, tinha raízes. Esse povo foi ensinado que deveria adorar somente um Deus. E muitos anos se passaram, mais de 400 anos se passam, e a promessa de Deus ainda está em pé sobre esse povo. E Deus levanta um libertador, levanta Moisés, tira esse povo do Egito, vem 10 pragas sobre o faraó, sobre todo o Egito, e Deus tira o povo com um braço forte. Quando o povo se encontra diante do mar, a Bíblia diz que o exército de faraó está vindo atrás, o povo fica com medo. Mas Deus disse que esse povo não devia temer, nunca e jamais. Aleluia. Mas irmãos, o medo é algo que veio depois da queda do homem, depois de Adão. Então, a natureza humana, ela é assim. Todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo tem medo de uma situação. Por mais que confiamos em Deus, mas na hora às vezes do perigo, na hora da aflição, tememos. E o Senhor diz todos os dias para nós: não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque eu estou contigo. É difícil para nós, irmãos, entender às vezes que Deus está conosco. Quando Deus está movendo no culto, você está falando em língua e você está sentindo a presença de Deus, você sabe que Deus está com você. Mas quando você está no deserto, quando você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução, aí cadê agora Deus? Cadê a fé dentro de nós que às vezes quer morrer, quer diminuir, e a gente olha para as ações humanas, naturais, e não vemos saída? Foi assim que aconteceu com o povo. O povo não viu saída. O povo viu um exército fortemente armado. E o povo de Israel não tinha nenhuma espada nessa época. O povo aprendeu tática de guerra já nos 40 anos no deserto, já na caminhada. Mas aqui o povo trabalha com plantação, com pastoreio. O povo não tem nenhuma espada. E está vendo um exército fortemente armado, com fogo, com espada, com lança, com carruagens, fortemente armado para destruir o povo. Então o povo fica com medo. Aí o povo vai para Moisés: Moisés, tu nos trouxe aqui para a gente morrer aqui. Tem momentos na nossa vida que parece que a gente vai morrer, está cercado. Parece que não tem jeito, não tem porta. Mas é aí que a palavra de Deus se cumpre. Ele abre porta onde não há. Glória a Deus. Deus abriu uma porta e não tinha porta, irmão. Deus abriu uma porta diante do povo. E a chave estava na mão de Moisés. Deus disse: Moisés, o que é que tu tens? Moisés começa a clamar a Deus. E Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Deus repreende Moisés, irmãos. Tem momentos na nossa vida que é para a gente orar. Tem momentos que é para a gente agir. Tem momentos que é para a gente se calar. Tem momentos que é para a gente falar. O momento ali, irmãos, era de andar, era de continuar, porque Deus que tirou o povo, a mão de Deus que tirou o povo. Mas Moisés agora, irmão, fica preocupado com Moisés ver tanta gente, querido, milhões de pessoas murmurando, milhões de pessoas cobrando. Nessa época era só Moisés como líder. Lá na frente da caminhada é que Deus usa o sogro dele para instruir ele, para ele separar 70 homens para dividir as tarefas. Mas nessa época ele é só. Então ele diz: meu Deus, e o povo em cima dele, e agora? Para que poeirão está vindo lá? É vir um exército, é vir um faraó. O faraó é aquele exército, irmão. O faraó é Satanás, aquele exército é todos os demônios do inferno, todas as portas do inferno por onde sai demônio. Mas Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aquele Israel representa a igreja do Antigo Testamento. Eu estou falando hoje de uma igreja, o novo Israel de Deus, que sou eu e você. E Deus está dizendo que está conosco todos os dias até a consumação do céu. O faraó é Satanás, o exército é os demônios. E a caminhada é a caminhada cristã, é o nosso dia a dia, é uma luta após outra, querido, mas é uma vitória após outra também. Amado, e o povo está com medo e clama para Moisés. Moisés vai clamar para Deus, mas Deus diz assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Você sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Por que tu está tão desesperado? Porque se você clama, irmão, quando você está desesperado, uma coisa é orar, a outra coisa é clamar. Quando a situação está difícil, a gente faz o quê? Levanta a igreja, vamos fazer um clamor agora. Amém? É assim. Um dia desse a gente estava lá na igreja e foi pedido, mandaram um bilhetinho, pedido de oração por tal família. O meu desejo era só fazer aquela oração e pronto. O Espírito Santo falou assim: levanta a igreja que é um clamor agora. Eles estão precisando lá agora. E aí eu mandei a igreja virar as mãos para aquela casa e pedir oração. E aí nós começamos a clamar. E eu queria parar e o Senhor
mandava clamar, e naquela hora tinha um rapaz endemoniado lá com um caco de vidro, se cortando, se enfiando no pescoço para querer tirar a sua própria vida, ia diante da mãe ali, e a mãe na cadeira de rodas sem poder fazer nada, e a igreja cá clamando. Aquele momento era um momento de clamor, e disse que apareceram 3 homens lá e tomou na mão dele aquele copo quebrado, ele estava endemoniado, e até hoje estão procurando esses 3 homens, ninguém sabe. A igreja estava clamando e Deus agiu. Ô, glória! Aí eu chamei o irmão Jair, e nós fomos lá, e quando chegamos lá, 2 policiais sem os cacetetes, porque o rapaz estava endemoniado, tomou o cacetete dos 2 policiais, e os policiais com medo, e chegou eu e Jair naquela hora ali, nós dois de vez deu a hora, aquele demônio caiu lá e aquele espírito saiu daquele rapaz. Naquela hora era hora de guerra, era hora de clamar. Aqui Moisés demonstra um pouco de falta de confiança e entra no mesmo embalo do povo. Quem está na frente do trabalho não pode entrar no mesmo embalo do povo, porque o povo no geral, um diz, não posso, outro diz é mesmo, outro diz, estou mais ou menos. Mas quem está na frente tem que liderar o povo. Tem que dizer, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, vai nos dar vitória. Só que Moisés está entrando no mesmo embalo do povo. O povo está desesperado, Moisés está clamando, Deus, e agora? Deus diz, por que clamas a mim? Só diga ao meu povo que marche. Aí Deus depois faz outra pergunta para Moisés, o que tu tem na mão, Moisés? É a mesma pergunta que eu faço aqui essa tarde para mim e para você. O que tu tens na mão? Você lembra daquela mulher, 2 Reis, capítulo 4? O que tu tem em casa? Não tenho nada. Eu nunca vi o crente ficar sem nada, irmão. Sempre o crente tem alguma coisa. É, Deus. Davi tinha uma pedra. Moisés tinha uma vara. Eliseu pegou um pedacinho de pau e jogou e o machado flutuou. Paulo tinha um lenço. Pedro tinha sombra. Aleluia. Sempre você tem uma coisa. A mulher tem uma botijazinha de azeite. Não valorizava aquela botijazinha de azeite que estava lá no corpo. E Deus opera, irmão, com aquilo que você tem. Todos os milagres que Deus faz, Deus coopera com o homem, irmãos. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então, o que tu tem na mão, Moisés? Moisés tinha uma vara. Aquela vara acompanha Moisés desde que Deus chamou ele, irmãos. Aquela vara é aquela mesma vara que quando Deus chamou ele, Deus disse, toca dessa vara. Ele tocou, virou uma serpente. Toca de novo e virou uma vara de novo. Foi o início da chamada dele. Ele foi chamado vendo milagres e o poder de Deus. A vara está na mão dele. Essa mesma vara entra com ele no Egito. E ele lança a vara lá e se transforma em serpente. O diabo imita a coisa de Deus, mas sempre a de Deus é real. O diabo é cópia. Deus trabalha com cópia, Deus trabalha com os originais. A serpente de Moisés engole a serpente dos magos lá. Então Moisés foi chamado no meio dos milagres e do poder. Agora Moisés está em crise e está ali clamando igual o povo desesperado. Deus diz, por que está clamando a mim? Diga ao meu povo que macho, o que é que você tem na mão? Quando eu te chamei de milagre, de autoridade e de poder. Aquela vara, irmão, deixa eu te dizer, representa a palavra de Deus. A tua vara, o teu cajado me consola. Apocalipse fala de uma vara que saiu para medir. É a régua de Deus, é a palavra de Deus, é a autoridade que Deus deu para Moisés. Qual foi a autoridade que deu para Moisés? O que é que significa aquela vara? Deus chamou Moisés debaixo de promessa, debaixo de uma palavra liberada de Deus para Moisés. Então aquela vara representa a palavra de Deus. Então toque a vara nas águas. Toque a minha palavra no que está fechado, porque eu vou abrir a porta. Ô, glória! Tem muita gente buscando a porta ali, porta aqui, a chave está na sua mão, meu irmão. Não precisa esperar a vaso vir de fora, não. A chave da porta está na sua mão. É a sua fé. É você determinar. E você sai daqui essa tarde com a sua vitória. É, Não vai no que a maioria diz. Vai no que a palavra de Deus diz. A maioria estava dizendo, Moisés, vamos morrer aqui. Moisés, aí Deus diz que tu tem na mão a palavra. Tocou das águas. Observe que Deus deu uma ordem para Moisés. Diga ao meu povo que marche. Eu pergunto para os irmãos, primeiro Deus abriu o mar para o povo marchar? Não. Primeiro Deus mandou o povo marchar. Tudo que Deus faz é com atitude de fé, minha e tua, meu. Quando o povo começou a marchar sob a ordem de Moisés, aí então, meus irmãos, quando o povo começou a marchar, Moisés tocou a vara no mar.
soprou um vento da boca dele lá, um vento oriental. Então, o povo obedece marchando. Moisés obedece tocando e mandando o povo marchar. E Deus faz a parte do milagre soprando, e o vento de Deus abriu o mar diante dos olhos do povo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ou seja, eu estou passando junto. Quem primeiro pisou naquela água para abrir aquela água foi Deus, na frente de Moisés, na frente do povo. Deus abriu o mar para eu passar junto, irmãos, com ele. Um dia eu estava estudando essa questão da passagem do povo no deserto, irmãos. E a ciência e a arqueologia comprova o fato do povo ter passado ali mesmo. Pesquisa na internet para você ver. Existe uma trilha, irmãos, de pedra natural lá. E foram achadas várias rodas de madeira revestidas de ouro da época do faraó. A Bíblia diz que o povo passou a seco, querido. Tinha um caminho, Deus já sabia o lugar onde tinha um caminho assim de pedra, onde eles passaram, parecia um tapete assim por cima da pedra. Eles passaram a seco, parede de água de um lado. Qual é o arquiteto, qual é o engenheiro que faz isso? Parede de água do outro, e o povo passando, olhando para um lado e para o outro. Deus abriu para que o povo passasse. O povo passa puxando o jumento, levando tudo que eles trouxeram de lá, ó, o povo passa. E o exército de Faraó, Deus se coloca na frente em forma de um anjo, com uma coluna de fogo na frente do Faraó, e até o povo passar. Depois que o povo passa pelo meio das águas do Mar Vermelho, que o povo já está do outro lado, aí Deus sai da frente e o Faraó e o seu exército passa. Faraó não passou, Faraó ficou assistindo todo o seu exército ser afogado por Deus. Porque o caminho, irmãos, que é para a igreja passar, ninguém passa, é da igreja. Você sabe que aí em cima, nos ares, chamados de lugares celestiais, que Paulo chama, existe potestade, principado, demônios que atuam lá em cima, potestade do ar. Por que o arrebatamento da igreja vai ser no rápido? Quando os demônios estiverem em cima, ó, que eles conhecem a palavra, conhecem a promessa, estão vigiando para tentar segurar na igreja, quando ele fizer assim, ó, a igreja já passou, já está lá. O caminho da igreja é da igreja, o imundo não passará por ela, está escrito isso. Depois que o povo passou, que se acomodou, que já está lá do outro lado, eles vão passar. Quando eles estão no meio do mar, a Bíblia diz que Deus fecha aquele mar. E Deus tinha dito para aquele povo: esse povo que vocês vê hoje, nunca mais o vereis para sempre. Ia ter que nascer outros inimigos, irmão, mas aqueles dali Deus disse: nunca mais eles iam ver. Tem gente que quer atrapalhar a tua vida, o teu caminhar na presença de Deus. E cuidado, porque Deus pode matar e nunca mais você vê ele. Ou se converte ou morre, meu irmão. Quem peleja contra a igreja? Quando Saulo vai para Damasco para querer matar, perseguir a igreja, Jesus Cristo se apresenta diante dele e diz: por que me persegue? Quem persegue o corpo, irmãos, persegue a igreja de Jesus. E quem tocar em você está tocando em Deus, está procurando fogo para se queimar. Eles foram afogados. No outro dia eles estavam boiando o corpo dele lá. E Faraó voltou para o Egito desanimado, desgraçado, decepcionado, e sabendo que existe um Deus todo-poderoso. O povo passou por meio das águas. Quando passares pelas águas, estarei contigo, serei contigo. O que é que representa essas águas para mim e para você? Momentos que a gente não vê saída. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que não têm visto saída para a sua situação. Deus quer só que você confie, que você creia. Você não está buscando a Ele, você não está clamando, você não está orando. Então somente confie e espera, porque Deus vai fazer tudo no tempo dele. Aleluia! Essas águas não vai te impedir de passar. Pelo contrário, Deus vai abrir as portas das águas para tu passar ileso. Tu passar tranquilo, sem ser tocado. Aleluia! Glória a Deus! Tu és fiel. A segunda promessa, Ele disse: serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão,
quando pelos rios eles não submergirão. Existem situações que é um cerco, o inimigo está oprimindo e não tem saída, só tem água na frente. Deus está dizendo que Ele abre, Ele vai te dar o escape e a saída, o livramento. Existem situações, os rios aqui, meus irmãos, são obstáculos para você não conquistar, porque sempre depois dos rios na Bíblia tem vitória e tem conquista. Na época do profeta Josué, que assumiu a liderança de Moisés, para que o povo entrasse na terra prometida, para que o povo conquistasse, o povo tinha que passar pelo rio, e esse rio era o Rio Jordão, e era barrento, e águas profundas, e correnteza forte. E Deus disse: santificai o povo hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio do povo. E diz a Bíblia Sagrada que o sacerdote foi na frente com os levitas, com a arca da aliança, e quando eles pisaram os pés nas águas, Deus abriu o Rio Jordão. O rio era correnteza forte para engolir o povo e levar o povo mesmo. Não havia possibilidade de passar. Mas com Deus, irmãos, não há nada impossível. Amém. Aleluia. A primeira cidade que eles conquistariam, que estavam lá, seria Jericó. Para eles conquistar Jericó, eles tinham que atravessar o Jordão. Tem muita gente aqui que vai conquistar Jericó. Tem muralha, mas vai cair. Tem rio, mas vai se abrir. Deus está dizendo que você não morre afogada. Deus está dizendo que você não morre afogado. Deus está dizendo que não tem empecilho de barreira. Deus está dizendo que você passa pelo meio do rio também. Assim como Ele é contigo nas águas, Ele é nos rios também. Meus irmãos, Glória a Deus. rios na Bíblia é lugar onde Deus marca a nossa vida para sempre. Jesus teve que entrar no Rio Jordão para ser batizado por João. Quando Josué aqui com o povo passa, depois que passa, ele manda pegar 12 pedras de dentro daquele rio e pegar aquelas pedras e fazer um altar e fazer em forma de um memorial. E há de ser que os vossos filhos lá no futuro, lá na frente, irão perguntar que pedras são essas. Foram pedras que foram tiradas do Jordão. 12 porque aponta para as 12 tribos de Israel. Seria um marco, um memorial. Este rio que passamos, que enfrentamos, que está na nossa frente, não é para te matar, não é para te destruir. É Deus para te aprovar, é Deus para te promover e para marcar para sempre o teu ministério e a tua vida. Houve um altar e um memorial. Quando os meninos cresceram, nasceram em outra época, estava lá aquele memorial que eles fizeram, 12 pedras. Por que isso? Por que Israel fez isso? Isso aqui, meus filhos, sabe o que foi? Foi um milagre que Deus fez. Essas pedras foram tiradas do Rio Jordão quando a gente atravessou, quando nossos pais atravessaram, e Deus abriu com a presença dele manifestada na arca, abriu o rio diante de nós, para que a gente passasse, e abriu milagrosamente. Foram marcados. Quando os rios vierem, não fuja. Quando o rio estiver na tua frente, não recue, avance, vá. Deus quer marcar o teu ministério. Tem provas na nossa vida, irmãos, que Deus quer nos abençoar. Nem toda prova que vem é o diabo, Satanás, oh meu Deus, socorro. Às vezes Deus está querendo te abençoar e você não sabe. Foi no deserto, Jacó correndo, cansado, um jovem. Entenda, irmão, quando Jacó saiu da casa dos seus pais, ele saiu com a mão na frente e outra atrás, como diz lá na Bahia, sem nada. Mas 20 anos depois, como ele voltou, ele era tão rico, irmãos, tão rico, que ele era 7 vezes mais rico do que o sogro dele. Ele dividiu o povo em 2 partes, todos os seus bens em 2 partes, porque ele temia de o seu irmão matar ele. Se matasse uma parte, ainda tinha outra. Mas foi nesse meio desse deserto, no meio dessa prova, que Deus se revelou, que Deus moldou o caráter dele, que Deus deu experiências para ele, que Deus transformou a vida dele. Eu vou falar de outra ocasião de rio aqui, que Deus abençoou alguém. O profeta Eliseu era sucessor, era auxiliar, discípulo
menino que acompanhava Elias. Por muitos anos ele acompanhou Elias. Quem preparava a dormida para Elias era Eliseu. Quem penteava os cabelos de Elias era Eliseu. Quem carregava vários odres de água para lavar os pés, para refrescar e dar água para o seu Senhor, era Eliseu. Eliseu podia aprender tudo. Não teve sorte na época dele com Geazi, que foi receber uma oferta que não era para ele ter recebido e ficou leproso e morreu amaldiçoado. Mas Eliseu não, ele obedeceu, ele vivia sob a autoridade de Elias e Deus o abençoou. Um dia, o Espírito Santo falou no coração de Eliseu e nos meninos da escola de profeta, nos filhos dos profetas que a Bíblia chama. O Espírito, o Senhor vai levar o nosso Senhor, Elias, sobre nós. Vai arrebatar ele. Então, Eliseu guardou aquilo. Um dia Elias diz: olha, Eliseu, fica aqui, hoje eu preciso sair, não quero que você vá comigo. Fique aqui. Irmãos, temos que ter visão de onde Deus quer abençoar a gente, amém, irmãos? Senão você perde a bênção. Fica ligado. Fica aqui porque o Senhor me enviou lá a Jericó, fica aqui. Ele disse: não, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei onde você for, eu estou junto de você. Aleluia. Ele só quer andar com pessoas carnais, que não oram, que não buscam a Deus. É Deus. Mas tem gente não, que quer andar com homem, com mulheres de Deus, que ora, que tem a unção de Deus. Aí tá juntinho. Aí quando a benção vem, meu irmão, você recebe também a benção. Oh, glória. Minha mãe diz que se mistura com porco, come farelo. É verdade. Mas se você tiver ao lado de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, que lê a palavra, que gosta de consagrar a vida, de buscar a Deus, pode ter certeza, irmãos, a bênção que vem para ele, se você estiver junto, você recebe. É verdade isso. Eliseu tinha essa visão e entendia isso. Fique aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Vive o Senhor, vive a tua alma. Eu não vou te deixar onde você foi, eu trouxe. Ele estava passando por um teste, irmãos. Depois, o último teste. Fique aqui, porque o Senhor me enviou lá do outro lado do Jordão, do Rio Jordão. Outra hora a gente se encontra, irmão. Se ele fica daquele lado ali, ele estava chupando o dedo até hoje, não tinha recebido a unção. Ele tinha visão, disse: não. Se eu já vim até Jericó, já vim até Betel, e tu só vai só. Não, só vou atravessar o rio do outro lado. Fique aqui, não, eu atravesso junto com o Senhor. Elias tirou a capa, dobrou a capa, jogou no Rio Jordão e orou. E Deus abriu o Rio Jordão. Olha que experiência. Eliseu ia ficar de fora. Eliseu estava dentro, juntinho com ele quando ele passou. Eliseu estava junto. Ele tirou a capa, Eliseu atravessou junto com Elias. Quando chegou do outro lado, passaram o rio. Elias perguntou: rapaz, o que é que você quer? Irmãos, ele havia andado anos com Elias. Elias lá pergunta: o que é que você quer? Ou seja, esse tempo todo que você andou comigo, isso tudo que você aprendeu, que conclusão você chegou? O que é que você quer? O que é que você quer de mim? Ele disse: meu Senhor, sabe o que é que eu quero? Quero um carro novo, quero uma frota de camelos. Foi isso que ele disse que queria? Não. Eu quero porção dobrada do Espírito de Deus. Aquilo não competia a Elias, irmãos. Porque quem deu a Elias a unção, aquele ministério, foi Deus. Elias poderia dar da porção que Deus deu a ele, um pouco para ele lá. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha por porção. E vinha por classe de pessoas. Ele manifestava na vida dos reis, dos sacerdotes, dos juízes e dos profetas. Era a porção que Deus dava. Vemos isso em Moisés. Moisés tirou da porção que estava sobre ele do Espírito e deu para mais 70. Agora querer dobro, aí não pertence a Elias, só Deus. Se dura coisa, você me pede. Então vamos fazer uma prova de Deus aqui. Se você ver, quando Deus me levar, isso vai acontecer na sua vida. Mas, irmãos, Eliseu não piscava nem o olho, não, com a bodega de olho, assim como diz lá na Bahia, assim, regalada, assim, ó, ligado, de junto, assim, ó, de junto. Deus, tremendo. De junto. Aleluia. De juntinho. Eu vejo, irmão, um homem
com a unção de Deus na vida, que está te observando e que te